A graça de padecer por Cristo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu decidi trazer para vocês uma reflexão bíblica simples a partir de Filipenses capítulo 1, verso 27 até o verso 30. Então, a partir da leitura da palavra de Deus, nós entendemos o seguinte. Paulo dizendo, para a igreja dos Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nessas palavras, Paulo ele fala assim coisas muito profundas com muita simplicidade. Então vamos começar assim destrinchando um pouco o chamado que ele faz aos crentes lá em Filipos para que eles vivessem de forma digna do Evangelho de Cristo. O Evangelho é um poder para a salvação de quem crê em Deus. O Evangelho é o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Cristo. São as boas novas daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. E como que isso possibilita para o ser humano o perdão daquilo que de outra forma não tem perdão. A salvação que de outra forma jamais poderia acontecer na direção do pecador, daquele que erra, daquele que se rebela, daquele que carrega em si transgressões, erros, pecados e etc. Então o Evangelho, ele é esse poder extraordinário, essa boa notícia extraordinária de que em Cristo há transformação, conversão, salvação. E Paulo diz que as pessoas devem viver de maneira digna deste Evangelho. O Evangelho ele pressupõe muitas indignidades na vida humana. Ele pressupõe o pecado, a maldade, a malícia, a vaidade, o erro, a transgressão, o mal. Então, em certa medida, antes do Evangelho nos elevar, nos enobrecer, nos transformar, nos dignificar, vamos pensar assim, ele nos coloca lá embaixo, como pessoas erradas e pecadoras a priori, e quanto mais a gente negar que a gente é errado e pecador, pior a nossa situação fica. Então, o viver de forma digna do Evangelho não é uma negação da condição humana ou da história de cada ser humano na direção do pecado. Mas é uma ideia muito interessante de que a partir do Evangelho, a dignidade humana ela é restaurada, ela pode ser restaurada, ela é vivida de uma outra forma a partir da redenção. Porque a redenção imprime uma nova seriedade na relação para com o pecado que crucificou o Salvador. Então, se todo mundo peca e isso é verdade, etc., ok, a gente entende isso obviamente também é uma verdade triste, pesada, dura, complicada, ruim, mas é verdade. Só que a partir do fato de que Jesus morreu por nós em função destas coisas ruins, se imprime uma nova seriedade na relação com o pecado. Agora o pecado tem perdão, agora o pecado tem superação, agora o pecado pode ser confrontado, ele pode ser superado, ele pode ser vencido, e o ser humano pode ser restaurado a uma vida digna, a uma vida de amor, a uma vida de fé, a uma vida de graça, a uma vida de misericórdia, a uma vida de obediência, a uma vida de transformação, a uma vida agora de missão na direção, então, de pregar o Evangelho às outras pessoas. Então, basicamente o Evangelho, ele torna o ser humano diferente do que antes era, sem o conhecer na prática ou na teoria e etc, ok? Então o Evangelho de Cristo, ele opera esta transformação, capacitando o homem a viver uma vida digna, deste Evangelho.
É interessante, porém, entender que essa transição entre o velho homem e o novo homem, ela não é absoluta, uma vez que o novo homem ainda carrega marcas da presença do pecado na sua existência e não deixa de ser pecador. Então, nesse sentido, o viver de forma digna do Evangelho implica, inclusive, que o homem sempre reconheça sua imperfeição e pecado e indignidade, pelo menos em certo sentido, em certo grau, não importa a maravilhosa obra de transformação e salvação que já tenha acontecido na sua experiência. Então vamos pensar assim, que nós poderíamos relatar 1 zilhão de pecados que nós cometíamos e não cometemos mais, porque hoje fomos salvos pelo Evangelho de Cristo e vivemos uma vida digna de acordo com este Evangelho. Perfeito e maravilha. Entretanto, ainda que isso seja plenamente verdade, quando a gente se compara com a perfeição de Jesus Cristo, a gente entende que nós não somos as pessoas de fé perfeita, amor perfeito, obediência perfeita em absolutamente tudo e todos os momentos, para com todas as pessoas e etc. E em função disso, a vida digna de acordo com o Evangelho é a vida de quem se coloca abaixo, de quem se humilha, de quem reconhece os seus erros e etc. Quem assim vive, experimentando vitórias contra o pecado e ao mesmo tempo reconhecendo que ainda tem dificuldades e imperfeições e etc., e ainda carece de maior graça, de maior obediência, de maior medida de fé, amor e etc., essas pessoas que assim vivem, elas reverberam pelo mundo, né? A sua existência reverbera pelo mundo, porque ninguém é capaz de esconder estas qualidades da sua família, da sua comunidade, da sua vizinhança, da sua igreja, do seu círculo de influência. E todo mundo tem círculo de influência, né? Nós somos seres sociais, seres que vivem em bando, em família, em grupo, em comunidade. E o que acontece? Paulo ele queria que os filipenses vivessem uma vida digna do Evangelho, para que então as pessoas dentro do círculo de convivência dos filipenses pudessem testemunhar de uma comunidade de pessoas firmes, unidas, que lutam pela fé evangélica, e aqui não é fé evangélica no sentido sectário da palavra, né? A fé evangélica aqui é a fé no Evangelho, que inclusive deve unir todas as igrejas em torno do Evangelho. Claro que aqui existem inúmeras polêmicas a respeito do conteúdo do Evangelho e das diferentes percepções e expressões do Evangelho na comunidade católica, na comunidade protestante e nas inúmeras divisões que existem dentro da fé católica e dentro da fé protestante. Sendo como for, esta não é, em primeira instância, a motivação de Paulo ao escrever nesses termos, uma vez que essa discussão ela vai ser muito posterior dentro da história do cristianismo. Ainda assim, a necessidade de união em relação a diferenças de pensamento e práticas, etc., já eram reais lá em Filipos. Você vê, inclusive, uma perspectiva bem importante na carta aos Filipenses, é aquela briguinha lá entre se eu não me engano o nome delas era Sintique e Evódia, uma coisa assim. Não vou me deter nisso nesse momento, mas tinha uma briga lá entre essas duas mulheres, e em grande medida, assim, existe uma preocupação da carta aos Filipenses de que houvesse, né, reconciliação e harmonia e unidade entre os membros da igreja lá em Filipos, que envolviam essas duas mulheres que estavam passando por algum tipo de problema que a gente não sabe exatamente o problema que era. Mas aí então vamos lá. A vida digna do Evangelho, ela também tem essas implicações sociais, né? Essas implicações da gente aprender a viver em família, em comunidade, a se respeitar, a se amar, a se perdoar e etc. Esses temas eles são universalmente relevantes porque problemas entre as pessoas são recorrentes e normais. Então, isso aqui nunca envelhece, né? A necessidade da gente ouvir da palavra de Deus e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus ali nos falando, né? Que a gente deve pessoalmente viver de forma digna do Evangelho e devemos estar unidos, batalhando pela fé, né? E não sendo intimidados pelos adversários. A fé sempre vai ter os seus adversários.
é uma grande ilusão a gente pensar que porque nós estamos inspirados por ideais de amor, fé, unidade, perseverança, obediência, santidade e etc., todas essas coisas boas, lindas e maravilhosas, que a gente vai viver no mundo uma situação isenta de perseguições, problemas, dificuldades, onde a nossa fé, a nossa postura, a nossa identidade vai ser questionada, inclusive em termos agressivos, maldosos, maliciosos, com intuitos assim de prejudicar, de denegrir, de machucar e etc. Essas questões assim elas acompanham o cristão na sua caminhada. O próprio Paulo vai advertir em algum momento, todo mundo que quiser viver piedosamente vai passar por perseguição, por sofrimento, por tribulação, por angústia, por luta. O Evangelho vai chegar a dizer, né, que importa-nos entrar no reino de Deus por muita tribulação, não é coisa pouca. E aqui está invocada então esta questão de que o Evangelho ele não vai avançar sem obstáculos, sem dificuldades, sem inimizades e adversariedades, né? E aí ele vai dizer assim que a gente não deve se intimidar por causa disso, porque às vezes tudo isso coloca na mente de algumas pessoas a prova evidente de que o Evangelho não funciona, de que a Bíblia é uma mentira, de que toda essa esperança de uma comunidade de amor, fé, misericórdia, graça que reflita a Cristo é uma grande utopia, uma grande esperança vazia, porque a igreja tem defeitos e as pessoas têm defeitos, etc, etc, etc. Agora, é uma coisa interessante, porque isso tudo que parece ser prova evidente de perdição, prova evidente de falência, prova evidente de que nada disso é verdade e dá certo, para Paulo tudo isso assim é o contrário, porque isso tudo que é interpretado como sendo a antítese do Evangelho e vamos pensar assim, a condição assim falida do Evangelho de transformar qualquer coisa, na verdade, no final das contas, é a prova da salvação de Deus, porque na verdade, vamos pensar assim, sem o Evangelho nós só viveríamos o mal, não teria nada de bom. Então, se está tendo alguma coisa de bom e no meio das coisas boas a gente tem que lutar contra o mal no meio da igreja, contra nós mesmos que carregamos o mal, o pecado e etc., então isso é prova evidente de que está havendo o quê? Um processo e uma experiência de salvação. Porque se não fosse assim, qual seria o sentido, né, destes ideais de fé, amor, misericórdia, obediência e esta nova vida em Cristo, que por mais que ela não seja absoluta e perfeita, ela é nova e ela transforma a nossa vida. Então assim, existe um Ezequiel antes de Cristo e um Ezequiel depois de Cristo. O Ezequiel depois de Cristo ele é perfeito, ele é sem pecado, ele é uma cópia exata de Jesus na face da terra? Não. Mas ao mesmo tempo, o próprio fato do Ezequiel lutar com os seus próprios pecados e tentar lutar, cair, levantar e buscar santificação e buscar melhorar e etc, 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 é prova evidente de experiência de salvação. E os problemas não deixam de existir por causa que a gente está num processo de salvação. E é nesse contexto que Paulo fala da graça que a gente recebe ao padecer por Cristo. E aqui se torna uma coisa interessante. A gente associa graça com tudo aquilo que é positivo, então são bênçãos, libertações, transformações, milagre, conversão, novas perspectivas de vida que agora incluem vida eterna e salvação, e amor e fé e missão e etc. Tudo muito positivo. E algumas pessoas acham que por causa da graça e por causa desse maravilhoso poder de Deus e milagres e coisa e tal, a vida agora dentro da comunidade cristã vai ser as mil maravilhas e etc. E Paulo vai dizer que não, que na verdade a gente recebeu graça para receber todas essas coisas maravilhosas de Deus, mas também para receber a capacidade, a honra, a glória e a dignidade de padecermos por Cristo. Porque quando a gente aceita a Cristo, a gente aceita em nós um espírito que sempre estará em antagonismo com o espírito daquilo que reina neste mundo. E que também daquilo que busca se manifestar na nossa carne. Então a nossa luta é uma luta constante e a gente tem que padecer. Às vezes a gente padece derrotas, às vezes a gente padece humilhação, às vezes a gente padece má compreensão, às vezes a gente padece quedas e pecados e etc. E tudo isso, no final das contas, é vivido num contexto de graça, para a gente entender a dignidade de Cristo e a nossa indignidade. Para a gente se aprofundar na experiência cristã, não somente quando dá tudo certo, mas também quando as coisas dão errado.
Porque essa batalha, ela foi vista em todos os cristãos fiéis da face da terra. Essa batalha foi vista em Paulo, mas não somente em Paulo, em todos os apóstolos, em todos os profetas, foi vista na vida do próprio Cristo, tirando a luta assim contra o pecado no ponto específico de ser pecador e ter que lutar contra isso. Essa luta Jesus nunca teve. Mas fora isso, Jesus sempre lutou contra o pecado na situação da humanidade, e carregou esse pecado e redimiu as pessoas do seu pecado, e etc. E essa luta é uma luta interessante. E por tudo isso que Jesus fez por nós podemos viver uma vida digna do Evangelho. E a nossa vida digna, ela vai reverberar, ela vai gerar frutos. Isso tudo vai gerar adversariedade, vai ter briga, vai ter polêmica, vai ter complicação, vai ter coisa chata, pesada, ruim e tal, mas nós não vamos nos intimidar por isso. Mesmo que as pessoas considerem que é evidente que a gente está no caminho da perdição, do inferno, esquecidos por Deus, porque a vida não é do jeito que a gente gostaria, a gente não tem só vitórias e bênçãos e alegrias e paz e graça e amor e etc. Mas no final das contas, tudo isso indica que aquele mesmo Espírito que esteve sobre Cristo está sobre nós, e ele nos deu graça de crer nele, mas também de padecer por ele e de estarmos neste mesmo caminho que estiveram os homens de Deus do passado. Eu particularmente tenho a minha própria versão e experiência em relação a esse texto e a essas verdades na minha vida. Sei que cada um de vocês que ouve esse vídeo também tem as experiências de vocês em relação a tudo isso. E tudo aquilo que Paulo pede dos filipenses, Deus pede de todos nós. Que vivamos esta vida digna do Evangelho e que nos gloriemos nesta graça de não só vencer, mas também de ser derrotado, também de saber entender que às vezes a gente tem que padecer até mesmo para desenvolver situações do nosso caráter, da nossa família, da nossa espiritualidade, etc. Mas Deus não nos permite padecer ou abater ou derrotar sem ter preparado para nós graça para a gente enfrentar tudo isso e para no final das contas a gente entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.